Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Na antífona de entrada de hoje, o cordeiro que foi imolado é digno de receber o poder, a divindade, a sabedoria, a força e a honra. Aleluia. É uma citação da leitura do Apocalipse que nós ouvimos no domingo. É belíssimo ver a estrutura das leituras que só nós, a Igreja Católica, tem tal riqueza. Nós temos, além da graça de Deus que é determinante, nós temos elementos que fazem com que a nossa igreja tenha uma igreja que é grandiosíssima naquilo que nos oferece como graças do Senhor. Nós temos muitas pessoas preparadas na igreja, diferentemente de outras igrejas que não investiram tanto da preparação dos seus membros, dos seus ministros. Nós temos uma riqueza de 2000 anos de história, então que isso não é pouco, sabe? Quem começa uma instituição não tem o patrimônio da história. E na verdade todas as outras igrejas cristãs devem reconhecer que só existem por causa da Igreja Católica, porque o patrimônio que elas escolheram selecionando o que convinha do cristianismo, mas sempre chegou até elas através de uma multidão de católicos que aceitaram de viver com radicalidade a fé. Mas depois pense na estrutura da liturgia da igreja. Que outra igreja lê tanto a palavra de Deus para ter a riqueza da palavra distribuída no arco de 3 anos, que nós temos acesso a praticamente toda a Bíblia. Uma pessoa que participa da liturgia diária da igreja não pode dizer que não conhece toda a Bíblia, porque se deu atenção à palavra de Deus, vai conhecê-la. Então, nós hoje nos encontramos na primeira leitura com um dos textos mais importantes dos Atos dos Apóstolos. Tanto é que ele é repetido. Somente esse texto, essa narração da conversão de Saulo se repete e aquela de Cornélio, porque são 2 temas determinantes para a igreja, para os Atos dos Apóstolos. Então, Saulo quem é? É um fariseu, como ele vai dizer. Ele é um cidadão romano, tem 2 nomes, Saulo e Paulo. Depois ele vai usar o nome Paulo, que é o nome romano. E ele é da escola de Gamaliel. Ele já foi introduzido por Lucas, que faz isso com muita inteligência, apresenta um personagem, faz ele desaparecer, faz ele voltar. Saulo volta em 2 episódios no martírio de Estevão e depois na perseguição que tem depois, para agora começar a história. Então aqui se encerrou a história de Pedro e começa a história de Paulo, que nos vai acompanhar nos Atos dos Apóstolos, no restante do tempo pascal. Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele teve uma carta do sumo sacerdote e então, assim como ele perseguiu em Jerusalém, ele agora quer ir para as sinagogas de Damasco. E vai se usar aqui o nome para a nossa igreja de O Caminho, para todos aqueles que se encontrassem seguindo o caminho. Então o caminho é a imagem do discipulado. Lembra no evangelho de Marcos que Jesus está sempre caminhando, os discípulos caminham atrás de Jesus. Então essa é a imagem do segmento de Jesus da igreja. Então Saulo, que não está a cavalo como em geral nós pensamos por causa do quadro de Caravaggio, mas que está caminhando e cai por terra, cercado por uma luz. E então vai ouvir: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele nem reconhece: quem és tu, Senhor? E ele vai dizer: eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade e ali te será dito o que deves fazer. Então veja que Jesus não se encontrou com Saulo nesta terra. A conversão de Saulo se dá depois da ascensão do Senhor. Mas Jesus vai dizer: por que me persegues? Ele está perseguindo os cristãos e Jesus, na perseguição dos cristãos, vê a sua perseguição, a sua história. Então aqueles que estavam com Paulo, eles ouviam a voz, mas não viam ninguém. E depois Paulo não vai conseguir, abre os olhos, mas não vai conseguir ver nada. Por 3 dias fica sem visão, deve esquecer o seu passado. Ele fica 3 dias também sem comer e sem beber. Então, ali em Damasco mora um cristão, Ananias, uma pessoa importante para a igreja de Damasco. Então, o Senhor chama Ananias e vai dizer: levanta-te,
Vai à rua que se chama à direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. Veja a riqueza de detalhes que o Espírito Santo vai dizer para Ananias, para que ele não se confunda. Por outro lado, vai dar uma visão a Saulo, que vai ver Ananias, que impõe a mão sobre ele. Ananias rejeita isso. Muitos falam desse homem que é um perseguidor em Jerusalém e que está chegando aqui com plenos poderes. E a resposta de Deus a Ananias: vai, porque este homem é o instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Veja a história da vocação de Paulo, enviado para aqueles que precisam ser evangelizados, mas que devem sofrer por causa do Senhor Jesus. Então, Ananias saiu, obedece também, como Filipe obedeceu, impôs a mão sobre Saulo. Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Então caem as escamas, Paulo recupera a vista, é batizado, então lhe dão alimento e ele é reconfortado. Saulo ficou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar na sinagoga, afirmando que Jesus é o Filho de Deus, de perseguidor a apóstolo. E é interessante também que, de certo que a conversão e vocação de Saulo é algo assim que acontece miraculosamente, mas ele vai precisar da igreja de Ananias para que ele seja batizado, para que ele se torne um verdadeiro discípulo. Então, é a igreja do Senhor que é a mediação no nosso discipulado. No Salmo responsorial de hoje, nós temos aquele menor da Bíblia e que é profundamente universal. Todas as gentes, cantai louvores ao Senhor, povos todos festejai. Este apóstolo Paulo é aquele que vai se dedicar a todos os povos, pois comprovado é seu amor para conosco, ele é fiel. Hoje no Evangelho nós temos a conclusão do discurso, aonde Jesus chega propriamente sobre o tema da Eucaristia na sinagoga de Cafarnaum. E os judeus discutiam entre si dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? E Jesus vai dizer: em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós. Beber o sangue é algo escandaloso para os judeus. Lembre que nem dos sacrifícios eles não bebiam o sangue, porque é o símbolo da vida e não podiam se apropriar da vida, mas que a vida era um dom que Deus dava para o usufruto. Então Jesus vai além dos próprios sacrifícios e vai dizer: vocês podem tomar da minha vida, podem partilhar da minha vida, é a vida que eu estou lhes dando ao dar o meu sangue. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Se a sabedoria se apresenta como aquela no Antigo Testamento, que quem come vai ter fome, quem bebe ainda vai ter sede, Jesus vai dizer: quem come da minha carne, que é verdadeira comida, do meu sangue, verdadeira bebida, não mais vai ter fome, não mais vai ter sede. Permanecerá em mim e eu nele. Viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não o maná que os pais comeram e voltaram a ter fome, mas quem come deste pão não mais vai ter fome. Então a Eucaristia, ela é prenúncio e realização daquela união com Cristo que se faz através da valorização do pão material, colocando-o no justo lugar, através da escuta da palavra, da união com Cristo, e a realização plena desta união com o Senhor se dá através do sacramento da Eucaristia. Por diversas vezes nós alertávamos nesse tempo pascal que o Senhor vai transmitir-nos no Evangelho que, para crer no ressuscitado, nós precisamos da vida fraterna, como Saulo precisou da igreja. Nós precisamos de escutar a palavra de Deus e da Eucaristia para que o mistério pascal entre na nossa vida. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim termina o discurso de Jesus da sinagoga de Cafarnaum.
Ó Deus Todo-Poderoso, concedei que, conhecendo a ressurreição do Senhor e a graça que ela nos trouxe, ressuscitemos para uma vida nova, por amor do vosso Espírito. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.